Bom dia, você que me assiste, Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Hoje vamos ter uma meditação muito boa, mas antes eu quero orar com você, porque sem a oração nós não vamos a lugar algum. Então, oremos assim. Senhor Deus, no nome de Jesus, nesta manhã queremos trazer a maravilhosa palavra do Senhor àqueles que nos assistem. Por isso, meu Deus, como o Senhor tem confortado o meu coração, conforte também o coração deles, ensinando-nos, ó Deus, como devemos fazer, o que devemos fazer para ganharmos, ó Deus, muitas almas para o Senhor Jesus. Assim, meu Deus, nós contamos com a tua ajuda e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, orando no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e abençoe toda a tua família no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 1 ao 7, que diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, ou passado por Galácia e Frígia, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: Em que fostes batizados então? Responderam eles: No batismo de João. Paulo disse: Certamente João batizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram, ao todo, uns 12 homens. Glória a Deus pela palavra de Deus lida, né? Sabemos que era ao todo uns 12 homens que estavam ali quando Paulo, então, chegava a Éfeso. Apolo estava em Corinto. Apolo, depois de ser aquele eloquente pregador, né, formado lá nas escolas de Alexandria, sabia muito do Velho Testamento e como falar para os judeus acerca de Cristo, né? Ele era um sujeito muito bem preparado, porque as escolas de Alexandria eram escolas ótimas. Ele foi muito bem ensinado sobre como discorrer as Escrituras, trazendo até Jesus. Mas Apolo tinha uma deficiência, uma coisa incompleta nele, como obreiro, como ministro. E o que aconteceu com Apolo? Apolo precisou, então, que Priscila e Áquila, aqueles judeus foragidos que falamos, né? Que Cláudio mandou fora de Roma, não queria judeus em Roma, então botou para correr e eles foram parar justamente com Paulo, né? E Paulo, então, os usou, os abençoou e se tornaram bons obreiros. Então, esses, Priscila e Áquila, ensinaram a Apolo, e Apolo ficou mais fervoroso ainda, depois que entendeu o que é o Espírito Santo de Deus, né? Ele então vai para Corinto para pregar. E Paulo, então, estando Apolo em Corinto, a Bíblia diz que Paulo chega em Éfeso, encontra ali 12 homens, né? Esses 12 homens talvez fossem discípulos de João, né? Aprenderam lá sobre o arrependimento. E Paulo, então, conversando com eles, pergunta: e sobre o Espírito Santo? O que vocês aprenderam? Olha, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo de Deus. E Paulo, então, começa a ensiná-los. E ensinando-os, quando eles escutam do batismo no nome de Jesus, eles querem ser batizados, então, no nome de Jesus. E certamente, concluindo isto, Paulo disse: agora, para que seja completo o ministério de vocês, impôs as mãos sobre eles, e eles então falavam em línguas e profetizavam. E era ao todo 12 homens. Não havia nenhuma mulher entre eles naquele momento, se bem que o Espírito Santo de Deus não faz acepção de pessoa. Ele batiza homens e mulheres. Jesus batiza as pessoas com o Espírito Santo. O título da nossa mensagem hoje é: Como nasce um obreiro? E você vai dizer: mas o que tem isso a ver, né? Nascer um obreiro. Eu quero dizer para você que tem muita coisa sendo errada dentro das igrejas e dentro das denominações.
e um obreiro se nasce da forma que nós vamos falar para você agora. Aí vamos mostrar isso dentro da palavra de Deus. Então, Paulo, depois que eles recebem o Espírito Santo e fala em línguas e profecias, né? E está ali cheio do Espírito Santo, Paulo então se dirige à sinagoga para ensinar. É a sinagoga que Paulo gastou mais tempo, é a sinagoga de Éfeso. O que aconteceu? Ele ficou ali por 3 meses, né? A cada sábado ensinando na sinagoga. Então foi também, parece que o número bate, né? Eram 12 homens que receberam o Espírito Santo ali e profetizar e falar em línguas, e os dias de Paulo ensinando na sinagoga também foram 12 sábados, né? Parece que os números são números bem próximos. Lembramos dos 12 apóstolos de Jesus, das 12 tribos de Israel. Então o número 12 vem muito bem, né? Cai muito bem para a gente aí nesses números. E Paulo ensina então por 3 meses ali. Só que Paulo ensinando e provando para eles que Jesus era o Cristo, um grupo de judeus se levanta e, além de se levantar contra os ensinamentos de Paulo, começa a zombar de Cristo. Cristão verdadeiro não aceita a zombaria de Cristo, e Paulo, para não ostentar isso, então Paulo sai dali e cria uma escola chamada, né, ali num local que chamava Escola de Tirano, talvez fosse um salão ali que era muito usado pelos judeus e por outras pessoas, e Paulo pega ali um horário muito bom, no horário que o judeu descansava. Paulo então criou-se ali uma escola de ensino por 5 horas por dia, de 11 da manhã às 4 da tarde, 6 dias na semana, ou seja, de domingo a sexta, né? Ele ensinava ali nessa escola. Nessa escola estavam os 12 homens cheios do Espírito Santo. Nessa escola veio alguns judeus da sinagoga e gentios também, para estarem nesta escola. E Paulo ministrou ali nessa escola, por isso que você vê esta foto aí atrás, essa imagem atrás aí, de uma ministração a homens, né? Eu usei essa imagem para você entender do que nós estamos falando no título Como Nasce um Obreiro. Ele então ensina ali por 2 anos. Ele ensinou 5 horas por dia, por 2 anos, 6 dias na semana, dá um total aproximadamente de 3 mil horas de ensino. Aquelas pessoas estavam ali aproveitando da energia, da força que Paulo tinha para ministrar, do desempenho de Paulo, do grande líder que Paulo era. Então o que acontece? Eles ficaram ali por 2 anos aprendendo a palavra de Deus, sem fazer nada, só aprendendo a palavra de Deus, e se colocaram o máximo deles mesmos para aprender a palavra de Deus. Ali, naquele local, Paulo formou muitos líderes. Eles aprenderam como serem obreiros de verdade, vendo exemplo na vida de Paulo. Então, se isso aconteceu por 2 anos consecutivos, se Jesus por 3 anos ensinou os discípulos, sendo ele Deus, como uma pessoa hoje se diz converter, amanhã quer sair por aí pregando, se não sentou no banco da escola do seu pastor, do seu líder para aprender. E a Bíblia diz que Paulo ensinou tão bem a palavra de Deus para eles, que eles então se tornaram grandes líderes, grandes pastores, grandes obreiros, e a Ásia toda ouviu o evangelho de Jesus. Judeus e gregos, gentios, todos ouviram o evangelho de Jesus ministrado por aqueles homens. E tem pensamentos que as 7 igrejas do Apocalipse nasceram nas mãos daqueles homens que foram obreiros junto com Paulo ali. Então, meu irmão e minha irmã, a pergunta que eu volto a fazer: como nasce um obreiro? Um obreiro não nasce da noite por dia. Um pregador não nasce da noite por dia. Não é um ator aí, uma atriz que diz se converter e amanhã está assumindo o púlpito de igreja, está saindo para testemunhar, para falar isso ou aquilo. Eles não têm conhecimento do necessário para pregar o evangelho. Não quer dizer que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, que agora virou pastor, ou virou evangelista, ou virou isso ou aquilo. Precisa se sentar em banco de escola de obreiros, de pastor. E esses pastores que estão aí quantos anos na cidade?
A minha pergunta é, por que você está tantos anos na cidade e a tua cidade ainda não foi evangelizada? É porque você não formou obreiros na tua igreja, porque você não tirou o teu tempo de descanso para criar uma escola, para ensinar as pessoas como desenvolver na palavra de Deus. O satanismo ensina, o mundanismo ensina muito bem, prepara os seus discípulos satânicos para sair, para perturbar o mundo, e nós estamos sentados, deitados eternamente em berço esplêndido, né? Como diz a música, ao som do mar e à luz do céu profundo. Mas uma hora você precisa, pastor, despertar e entender que se com uma atitude de Paulo, de ensinar por 2 anos, 5 horas por dia, 6 dias na semana, a Ásia foi evangelizada, judeus e gregos foram evangelizados, é você que precisa tomar uma atitude na tua cidade e saber, se Deus é comigo, esta cidade será evangelizada totalmente, no nome de Jesus, e onde quer que eu esteja, haverá diferença, no nome de Jesus. O que está acontecendo é que nós não formamos líderes, nós não formamos obreiros, o sujeito converte e o sujeito pensa que já é líder, que já tem um chamado de Deus, até mundano hoje, diz, Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para mim. Então, se Deus tem um chamado, converta-se. Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que diz, foi profetizado que eu tenho um chamado para pastor, mas ele é policial, ele não é pastor, ele não é cristão, ele é católico e talvez nem vá à igreja católica, nem frequenta, ele tem o vício de beber, né, de dançar e de viver no mundanismo. Que chamado é esse? Para você ser chamado, para qualquer pessoa ser chamada, primeiro ele precisa ser cristão de verdade. Ele precisa ter Jesus genuinamente dentro dele. Ele precisa ter passado por experiências com Deus. Ele precisa sentar no banco de escola de obreiros e aprender a ser obreiro, né? Porque o próprio Jesus disse, vinde a mim e aprendei de mim. Você não é só ir e depois dizer, agora eu já posso sair. Você precisa aprender, e só se aprende sentando num banco de escola, fazendo isso que a imagem está atrás de mim aqui, mostrando, ensinando, preparando homens de verdade para ser homens e mulheres de Deus nessa vida, ganhadores de almas para Jesus e que vão fazer diferença nessa terra. A igreja hoje está cheia de artistas, de atores e de profissionais de púlpito, mas está faltando crente dentro dela, crente formado, crente ensinado, crente preparado, crente cheio da unção de Deus. E a Bíblia diz que enquanto o apóstolo Paulo não podia ir para impor as mãos sobre os enfermos, ele estava talvez ocupado com algumas coisas lá. A Bíblia diz que esses obreiros, pegavam os seus aventais, os seus lenços e colocava sobre os enfermos e colocava sobre os endemoniados, e o espírito de demônio saía e os enfermos eram curados, não pelos lenços nem pelos aventais de Paulo, mas pelo poder de Deus operante na vida de Paulo, que essa unção passava até para aquilo, para a fé daqueles irmãos. Não se tão somente eu colocar o lenço dele ou o avental que esse homem de Deus usa, ele não está podendo ouvir, mas o Espírito de Deus está aqui e vai operar no nome de Jesus e vai fazer diferença nessa vida e vai libertar essa vida no nome de Jesus. Então nós precisamos de ter a confirmação de Deus em nós, ser cheios do Espírito Santo de Deus, buscar a presença de Deus nas nossas vidas e então nos prepararmos sentados no banco da escola de obreiros para sairmos e não nos envergonharmos do Evangelho e nem envergonhar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu ou seja grego, será salvo crendo no poder do nome de Jesus. Que Deus abençoe você e família, e que você aprenda a sentar no banco da escola e falar, pastor, eu quero aprender, me ensine, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, trago a você como nasce um obreiro. Nasce com o aprendizado e sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. Abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, pastor Riva Martins. Deus te abençoe.